Portugal conseguiu desenvolver os seus produtos à escala global e ocupa um lugar cimeiro na indústria dos moldes em termos mundiais. Fruto de um grande investimento e de uma aposta forte na inovação, o que faz com que cada vez mais grandes multinacionais selecionem empresas portuguesas do setor para fabricarem os seus produtos. Um setor com uma expressão cada vez maior na economia portuguesa, onde emprega cerca de 10 mil trabalhadores. A indústria de moldes é uma indústria de investimento e capital intensivo. Se não houver inovação e se não houver uma capacidade de adaptação àquilo que são a utilização de novas tecnologias, perdemos tempo e nós somos uma indústria que não pode perder tempo. Este reconhecimento internacional que a indústria dos moldes tem assumido nas últimas décadas tem permitido ao setor fazer parcerias estratégicas, o que faz com que a indústria dos moldes seja respeitada, quer por clientes, quer por concorrentes. A indústria é reconhecida internacionalmente, tem competência, experiências e know-how, tem potencial de diversificação e tem-se demonstrado cooperante e competitiva e tem permitido fazer um conjunto de parcerias estratégicas que levam, de alguma forma, ao setor a ser considerado em termos internacionais como muito importante e respeitado tanto pelos nossos clientes como pelos nossos concorrentes. 95% da produção da indústria dos moldes destina-se à exportação. A indústria tem assumido um dinamismo e crescimento assinaláveis no contexto da indústria transformadora portuguesa, resultado de uma importante capacidade tecnológica e de inovação. Ao longo das 6 décadas que o setor já leva, tem sido um setor que tem apostado claramente na inovação, na modernização, na modernidade, mais do que na modernização. E por isso mesmo muito respeitado pelo seu mercado, pelo mercado internacional. O setor é um setor internacionalizado desde que praticamente nasceu. 95% da nossa produção destina-se à exportação. Encontrará moldes portugueses em mais de 120 países, espalhados pelo mundo. E, portanto, digamos, não temos alternativa que não seja precisamente essa luta pela inovação todos os dias. Nesse sentido, surgiu em 2008 o Polo de Competitividade e Tecnologia Engineering and Tooling, que tem por objetivo dar expressão à evolução da indústria de moldes e representa um cluster fortemente internacionalizado e em evolução. Um cluster que nas últimas décadas tem vindo a consolidar a sua capacidade de desenvolvimento e apresenta importantes vantagens competitivas e cada vez maior influência na economia. Este polo surge na sequência de um conjunto de sinergias que são fruto daquilo que foi o trabalho de muitos empreendedores do nosso setor, que acabaram a promover e a dinamizar aquilo que foi a associação. Posteriormente veio a criar o Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, a incubadora e, a posterior, aquilo que é o polo, numa perspectiva de desenvolvimento e de criar sinergias e motivar o aparecimento de um cluster importante para o nosso país e para o desenvolvimento da nossa economia. A indústria portuguesa Engineering and Tooling representa um cluster fortemente internacionalizado e em evolução. Uma dinâmica empresarial que se conseguiu derivado às sinergias que se estabeleceram. Este cluster de empresas de moldes, digamos assim, este cluster nasce, ou este polo de competitividade nasce no seio de uma indústria, que é a indústria de moldes, que nos últimos anos alargou a sua cadeia de valor para a área dos plásticos. E estas empresas, ao longo dos anos, tornaram-se capital e conhecimento intensivo, investem muito em novas tecnologias, na formação, na qualificação, e desde sempre, como resultam de spin-offs industriais, portanto, trabalhadores que saíram da sua empresa para criar o seu próprio negócio, de empresas onde trabalhavam para criar o seu próprio negócio, acabaram por criar uma lógica de trabalho conjunto desde muito cedo. E, portanto, foi relativamente fácil a constituição, digamos assim, desta dinâmica de cluster.
O cluster foi criado com ideias bem definidas, apresentando importantes vantagens competitivas. No entanto, um dos objetivos passa por tentar reduzir a dependência do setor dos moldes relativamente ao setor automóvel. Esta indústria desenvolveu um plano estratégico há 10 anos, com objetivos de entrar em novos nichos de mercado, para reduzir, de certa forma, a dependência da indústria automóvel. E foi assim que nasceu, com um plano perfeitamente definido, quantificado, com objetivos muito claros, muito inclusivo, ou seja, de integração de novos stakeholders, de novas empresas, novos parceiros, novas universidades, e portanto há aqui uma dinâmica muito forte, não é, sustentada numa base estratégica. Portugal é o 10º maior fabricante mundial de moldes e ocupa o 6º lugar no que respeita aos moldes para plásticos. Uma indústria de engineering and tooling onde se salienta o empreendedorismo, a inovação, a modernização tecnológica, o know-how, a qualidade, adaptação e flexibilidade, sempre a pensar em dinamizar esta indústria. São diversos. Melhorar a produtividade, dinamizar novas abordagens de mercado, centrar cada vez mais aquilo que é a dinamização do conhecimento da nossa indústria em termos de engenharia e soluções técnicas de produtividade são fatores importantes. Dinamizar e reorientar aquilo que é a diplomacia económica, tanto de forma autónoma como no quadro da União Europeia, promover e consolidar o posicionamento do setor nos diferentes mercados, reconquistar outros mercados, abordar novos mercados emergentes e, de alguma forma, tentar dinamizar a indústria, e é o que tem feito. Apesar dos objetivos bem delineados, o cluster tem também 6 setores estratégicos, onde procura dinamizar atividades específicas para conhecer melhor os mercados de cada um dos setores de atuação. Este setor elegeu os 6 mercados estratégicos: o automóvel, a aeronáutica, a energia e o ambiente, a embalagem, a saúde e a eletrónica. São os 6 setores estratégicos. E, portanto, relativamente a estas áreas, o polo de competitividade tem procurado dinamizar atividades muito específicas para conhecer melhor esses mercados-alvo, com o polo da saúde, com o polo do automóvel. Portanto, tem havido um trabalho de interação e de articulação. Há uma ação muito forte que tem sido feita também com a Produtec, que é o polo das tecnologias de produção, porque, obviamente, as tecnologias estão na base do desenvolvimento deste cluster, não é? E, portanto, há aqui uma ligação umbilical, diria eu, muito estreita, não é? A posição alcançada pela indústria de engineering and tooling centra-se na consolidação de uma trajetória de evolução, onde a inovação e a modernização tecnológica se assumem como componentes essenciais do sucesso empresarial. No último congresso da indústria de moldes, defendi que a inovação deveria ser encarada pelo setor como uma função operacional nas empresas, tal como hoje em dia já ninguém discute os sistemas de qualidade e já ninguém discute se a empresa tem qualidade ou não tem qualidade. Se não tem qualidade, não está no mercado. Fundamentais e inseparáveis. Sem formação e sem inovação não chegamos a lado nenhum, é óbvio. O setor gera uma dinâmica muito forte e os fatores de competitividade internacional têm assumido um forte dinamismo, quer pelas inovações técnicas e tecnológicas, quer no próprio fabrico do molde. E também pela oferta que as empresas têm ao dispor dos clientes, que vão desde o design do produto até todos os passos que levam à elaboração do mesmo. Esta indústria gera uma dinâmica muito forte, que em relação a este dinamismo faz com que ao longo das décadas a investigação, a inovação, o desenvolvimento e a atualização do conhecimento tem que ser e será sempre constante. E, por toda a dinâmica que gera, exige também que exista uma constante formação por parte dos recursos humanos que integram as diversas empresas do setor. Aliás, a Poolnet, que gera Engineering and Tooling, dinamiza as empresas no sentido da qualificação dos recursos humanos no setor.
que a formação tem que ser constante, a atenção do conhecimento tem que ser permanente. Porquê? Porque a tecnologia, se nós vamos ao mercado e podemos adquirir tecnologia, porque repare que a indústria de moldes é uma indústria que serve variedíssimos setores, não é? A biomédica, a energia, automóvel, não é? E cada empresa tem os seus próprios mercados, cada empresa tem que ter as suas próprias tecnologias. Existe mercado de tecnologias, é verdade, recursos humanos não existe, quer dizer, há uma forte componente de adaptação e informação sempre, quer dizer, entre a empresa e os centros de competência, as universidades e não só os centros tecnológicos. E isso tem que haver sempre uma atenção constante dentro do próprio conhecimento dos próprios colaboradores ativos, não ativos e aqueles que se querem entrar no mercado de trabalho. Isso é imprescindível. A indústria sofreu grandes transformações ao longo dos anos. Desde a época em que se esculpiam à mão as formas da peça a moldar, nas duas metades do molde, em negativo e em blocos de aço, o processo evolutivo da indústria de Engineering and Tooling constitui um caso de sucesso de adaptação às exigências dos mercados. Foi grande, como é óbvio. Começámos muito artesanalmente, e ao longo dos tempos, ao longo dos anos, através das novas tecnologias, foi possível chegar à evolução que a indústria de moldes tem hoje. Bom, a indústria de moldes nasceu praticamente artesanal. Entretanto, quer dizer, foram surgindo as máquinas com equipamentos mais sofisticados e, entretanto, quer dizer, houve todos os equipamentos que nós sabemos de desenvolvimento. E então, quer dizer, pronto, através desses equipamentos e do conhecimento que os funcionários foram adquirindo, hoje a indústria de moldes é altamente tecnológica. Pois, de facto, não foi fácil. Foi necessária uma exigência enorme, tanto por parte das empresas como por parte dos técnicos. A adaptação era extremamente difícil, a formação dos técnicos na altura não seria a melhor, funcionavam os cursos industriais e comerciais e só mais recentemente apareceram os académicos, realmente já com uma formação capaz de absorver com mais facilidade as novas tecnologias e permitir uma evolução que combata, sobretudo, a mão de obra barata existente noutros mercados. Este setor ocupa um lugar de vanguarda. No entanto, para os empresários da indústria dos moldes, o mercado português não se assume como um mercado de referência. O mercado nacional é um mercado a brincar. No mercado nacional praticamente não existe. Não é com o mercado nacional que as empresas de moldes em Portugal vão sobreviver. Portanto, o mercado nacional é uma componente, pode ter o seu interesse para algumas empresas, mas, do modo geral, o mercado nacional, para mim, não é referência para a indústria de moldes. A referência para a indústria de moldes tem que continuar a ser mercados europeus, sul-americanos, Ásia, em termos de futuro, a Ásia pode ser um bom mercado. Eu vejo a indústria de moldes portuguesa com futuro e com grandes possibilidades em termos europeus e em termos mundiais. Sim, neste momento a indústria de moldes penso-se não está toda voltada para o mercado internacional, mas praticamente penso que uns 95% da indústria dos moldes instalada em Portugal que está virada para o mercado internacional. Algumas empresas apostam numa política de proximidade com os clientes para desta forma conseguirem responder melhor às necessidades de outsourcing dos clientes e se consiga conjugar inovação, engenharia e serviços. No entanto, a estratégia de muitas das empresas nacionais passa também pela implementação de empresas em novos mercados internacionais. Nós, estrategicamente,
Nós achamos que a atividade dos moldes tem que ter uma certa proximidade com o cliente final. E só assim é que se consegue desenvolver uma parceria mais próxima, vamos dizer assim. E, portanto, é nesse sentido que nós apostamos em alguns mercados ou apostamos em fazer fábrica mesmo e, portanto, termos uma unidade própria em alguns mercados ou termos parcerias com empresas também do setor que são nossas amigas, vamos dizer assim. E é também nesse sentido que as empresas nacionais apostam no desenvolvimento de novas tecnologias. Portugal tem apostado muito na inovação e tem apostado também muito na tecnologia, já vem apostar, sobretudo a indústria de moldes tem apostado muito no desenvolvimento de novas tecnologias, aliás foi a primeira indústria nacional a introduzir o CNC e a modelação 3D, aproveitando, portanto, a parte informática, todo esse desenvolvimento foi a indústria de moldes que começou, no fim, estamos a falar nos inícios dos anos 90, a desenvolver em Portugal. Uma indústria respeitada em termos internacionais, competindo ao mais alto nível, com o que de melhor se desenvolve em território nacional. A indústria dos moldes é uma indústria que compete a nível europeu, com tecnologias de ponta. Estamos em constante evolução e estamos no topo da evolução tecnológica a nível europeu. E ninguém põe em causa o desenvolvimento que se registrou ao longo dos últimos 20 anos. Trabalho nesta área há cerca de 25 anos. Tem havido um grande desenvolvimento a nível tecnológico. Digamos que hoje em dia conseguimos fazer coisas em máquinas que não fazíamos antes. O antes e o depois do molde teve para alguns uma franca evolução. Tenho sentido uma evolução, no nosso caso, no caso da nossa empresa, essencialmente ao nível daquilo que passa para além do molde. O molde em si e a forma de construir o molde evoluiu pelas novas tecnologias e através de máquinas com mais capacidade, coisas que demoravam 2 semanas, hoje demoram alguns dias ou algumas horas, através do equipamento que foi sendo adquirido. Em Portugal, a indústria de Engineering and Tooling gera um volume de negócios de 400 milhões de euros e emprega cerca de 10 mil pessoas, sobretudo na região da Marinha Grande, Leiria e Oliveira das Meias. Esta indústria tem uma importância extraordinária para o município de Oliveira das Meias. Temos muitas empresas, temos um número significativo de trabalhadores afectos a este cluster e é de extraordinária importância não só pela criação de emprego, pela criação de riqueza, mas acima de tudo pela competitividade que este setor dá ao município de Oliveira das Meias. Trabalhos de investigação e desenvolvimento, apostar permanentemente na inovação e à procura de um concelho cada vez mais competitivo, é tudo o que esta indústria preconiza, para além, como lhe disse, de ter dado durante os últimos anos e ter também projeção para o futuro em termos de estabilidade contratual, ou seja, trabalhar neste setor de atividade, no setor dos moldes, dos plásticos, é sinónimo de estabilidade e é sinónimo também de grande inovação e de grande competitividade. Se existissem mais indústrias, mais setores de atividade com a pujança que este setor tem, seguramente que o nosso país seria diferente, porque esta indústria tem uma vocação exportadora fortíssima, traz grande competitividade ao nosso país, permite que o nosso país esteja entre os melhores do mundo e, obviamente, que se tivesse o nosso país muitos setores como este, Portugal seria hoje diferente e diferente para melhor. Neste sentido, a marca criada para o setor, a Engineering and Tooling from Portugal, pode ser crucial na divulgação externa da capacidade da indústria portuguesa. E é neste contexto que a Associação Poolnet assume um lugar de destaque na dinamização da competitividade da indústria dos moldes e dos plásticos, tendo por base a procura de novos clientes e novos mercados. Como penso que sabe, a indústria de moldes nasceu para a internacionalização, uma vez que a fundação da indústria de moldes acontece no momento em que não há produtos portugueses que pudessem
que obrigassem à utilização dos meios que nós produzimos, que são os moldes. E portanto a nossa vida foi estar sempre na rua, foi ir à procura de novos clientes, novos mercados que sistematicamente são mais exigentes, mais inovadores e procuram maiores capacidades de produção, de produtividade e de inovação. Portanto, a nossa estratégia passa muito pelo aumento da produtividade, pelo aumento da nossa capacidade tecnológica, aumento da nossa capacidade de inovação e, no fundo, numa palavra só, a capacidade de acrescentar valor a um produto que tem que ser muito competitivo para poder ter lugar no mercado. Com uma linha de desenvolvimento que claramente passa pela evolução tecnológica e que os últimos 20 anos foram prova disso. Eu diria que os últimos 25 anos da nossa atividade coincidem com os primeiros 25, neste caso, portanto acabámos de fazer o nosso 25º aniversário. Têm sido anos de constante evolução e portanto temos sistematicamente reinventado o nosso futuro e portanto integrado novas tecnologias, especialmente na linha da utilização massiva das tecnologias de Sem moldes, sem engenharia, sem desenvolvimento de produtos, verdadeiramente não haver desenvolvimento económico e, portanto, nós somos infraestruturais, digamos, a qualquer economia, ao desenvolvimento económico de qualquer país. Eu, aliás, costumo dizer, um pouco na brincadeira, mas até muitas vezes com alguma mágoa, que país que não tenha uma indústria de moldes não é país que se preza, não é? A indústria portuguesa compete em mercados sofisticados e exigentes e está em constante evolução derivado aos diversos desafios que lhe são colocados. Confrontado com desafios muito grandes, que são constantes, que é o desafio no plano económico, no plano financeiro, no plano relacional e também naquilo que se refere às políticas cambiais adversas e aquilo que tem sido para o setor o acesso ao crédito, que tem sido um problema também bastante grave. O futuro parece ser promissor, uma vez que as empresas têm mais vantagens em se afirmarem no mercado. Um projeto que pode ir mais além do que os 3 anos. Do ponto de vista institucional, o futuro do polo é um futuro promissor. Há uma perspectiva, as empresas perceberam já há muito tempo que individualmente têm muito mais dificuldades de chegar aos grandes clientes, de se afirmarem no mercado. E, portanto, o polo é uma estratégia que eu diria que está para continuar e seguramente vai continuar muito para além dos 3 anos que foram instituídos os programas da Estratégia de Eficiência Coletiva. Provavelmente noutro desenho que terá que ser reajustado, mas seguramente que esta fase que estamos a fazer é uma fase muito importante porque vai permitir reposicionar efetivamente o setor e as empresas e os colaboradores num patamar mais elevado. E, portanto, estou muito confiante relativamente ao futuro desta iniciativa. O Polo de Competitividade e Tecnologia, Engineering and Tooling, integra um conjunto alargado de soluções, apostando na inovação e ajudando os clientes globais a explorarem novas soluções, aportando-lhe valores fundamentais como a fiabilidade, precisão, eficiência, confiança e comprometimento.